Axé no ar. Continue ligado, já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. Está começando o programa Conversando sobre Religiões Afro, um espaço de diálogo, cultura e fé para fortalecer o conhecimento e quebrar preconceitos. Sete vezes cantar, sete beiras abrir, sete ponteiras do mar, sete cores por vir, sete mares em um, com a força de Ogum, o amor de Iemanjá. Boa noite a todos e todas que nos acompanham através da Rádio Web do Trabalhador. Estamos mais uma vez aqui, mais uma noite aqui, para falar sobre a nossa religião de matriz africana, falar sobre as religiões afro de Chapecó. Estamos hoje com a presença da mãe Neisa, da mãe Maia. Então, vamos começar com a mãe Neisa para dar o boa noite e a gente começar as nossas conversas de hoje. Boa noite, Carlos, Maiara, boa noite, o João e o Arthur, hoje que estão aqui, né, Arthur? Boa noite a vocês que estiverem nos ouvindo e espero que a gente possa fazer um bom aconselhamento hoje. Boa noite, Maia. Seja bem-vindo mais uma vez. Esse espaço sempre é nosso, então boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Carlos. Boa noite, mãe Neisa. Boa noite ao João e ao Arthur. Isso aí. Então vamos começar hoje falando sobre a nossa caminhada de sábado, né, Neisa? Acho que é importante a gente ressaltar que teve uma grande presença de irmãos, né, da religião, né? Teve algumas situações positivas, né? Mas claro, como a gente sempre sabe, né, a gente tem o lado negativo, né? Mas o ponto positivo foi que nós tivemos o acompanhamento da Guarda Municipal, tivemos o som lá da Prefeitura, né? Mesmo assim, nós tivemos o acompanhamento da Guarda Municipal em partes, né? Em partes, infelizmente. Nós solicitamos lá no dia 20 de outubro ainda que a Prefeitura, a Guarda Municipal colocasse os batedores para fazer o trancamento das ruas, para fazer o trancamento das vias, e não teve. Só teve uma viatura e, infelizmente, também a gente teve uma situação de, para mim, intolerância religiosa. Né, das pessoas de dois veículos, principalmente, que teve aqui na Barão do Rio Branco, ali esquina com a Getúlio, que se a gente não tivesse ali, eles iam passar por cima do pessoal da nossa caminhada. Então foi foi um pouco estressante ali no momento, mas foi legal. Mãe Neisa, uma avaliação da senhora sobre então a nossa caminhada de sábado. Então, a caminhada, como eu sempre falo, a gente tem aquele objetivo que é de levar a nossa religião para fora de nossas casas. A gente ouve várias falas, várias posições de várias pessoas. E a gente tenta fazer o nosso melhor. Então, a nossa casa, junto com outras casas, movimentaram essa caminhada, né? A participação do pai Guilherme, da família do pai David, do pai Jonathan, da mãe Vera, que a gente tem que agradecer também, da mãe Maiara, que estiveram junto com a gente. Então, a gente nunca está sozinho, por mais que a gente ainda tenha algumas situações a serem moldadas, trabalhadas, o objetivo sempre foi levar a nossa religião para buscar o seu espaço, o seu respeito e a sua construção. A gente vem observando aí nesses últimos dias tantos atos de intolerância de todas as formas, que às vezes é de dentro da criação da pessoa, do instinto da pessoa, e elas não têm alguns entendimentos. Então, levar a religião para fora não é levar nossas obrigações, nossas feituras, e sim que a nossa religião tem seus encantamentos, tem suas construções, tem amizade. Para vocês verem, uma caminhada afro-religiosa é pessoas sorrindo, cantando, dançando. É família mesmo, é família se abraçando, porque a família religiosa, afro-religiosa, ela é desse jeito. É de união, é de perseverança, é de comemoração. Então, os pontos positivos, como você falou, é que a gente estava ali, mais uma vez, no dia 15,
se movimentando junto com outras famílias espirituais e que sim, a gente teve o apoio da Prefeitura, da Secretaria da Cultura, né, que é o som, tudo, e da Guarda também, mas com a falta que você falou, porque se não tem quem tranque as vias é perigoso, porque já aconteceu de uma outra rua eles virem para cima. Não sei se por intolerância, se por maldade, mas talvez não compreensão do porquê andar daquele jeito na rua. Então, quando a pessoa não conhece, não pratica, ela julga. E aí é que é o princípio do nosso erro, apontar aquilo que você desconhece, julgar aquilo que você desconhece. Fazer a leitura de um livro pela capa e não pelo conteúdo que ele tem. Então, eu acredito que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de respeito e de consciência, né, de tudo isso. Às vezes a pressa das pessoas, às vezes a vida da pessoa naquele momento, mas eu acho que vocês estavam ali tentando fechar a rua e deveria, no mínimo, ter a compreensão, né? Então, esses pontos são mínimos, vamos assim dizer, mas são impactantes para nós, porque ainda a gente sente aquela rejeição, né? Aquela situação em que as pessoas não têm a tolerância e o espaço para nós. É como se nós fôssemos alguma coisa de maldade, de coisas ruins. Teve carros que passaram quando nós estávamos, por exemplo, parados ali, já voltando da caminhada, em que eu vi pessoas fazendo o sinal da cruz. Por que será que a pessoa faz isso? Porque ela tem medo da fé que a gente pratica? Acho que ela tem que ter medo do sentimento e do pensamento que ela tem. Porque o mesmo Deus que a gente abraça, o mesmo Deus que a gente cultua, é o mesmo Deus de todas as fés. O problema é que quando você é diferente ou faz a prática diferente, você é alguém perigoso, alguém não bem visto, não aceito. Dizer que a gente tem que se moldar, entender e compreender as pessoas, sim, claro, mas tem que chegar a um ponto em que a gente tem que reagir para que as pessoas entendam que não tem porquê elas nos julgar e nos apontar dessa forma. E a caminhada já é para esse motivo. A gente está aí, como todos os outros segmentos religiosos, e a gente só quer mostrar que a nossa fé é bonita e que ela não tem que ser aquela que é apontada, julgada, porque a gente pratica de forma diferente. E é tão claro, tão específico, que ainda que nós tenhamos segmentos diferentes dentro da afro-religiosidade, ela é magnífica. A Umbanda, ela tem o seu abraço com a natureza, ela tem sua construção com a natureza, assim como tem a nação, o batuque, candomblé. Todos eles têm essa construção com as forças da natureza. E isso fala de Deus. Deus é o dono de toda a criação. Deus é o dono de todas essas moradas. Exatamente. E nós somos partes da criação. Então, não teria por que as pessoas apontar o diferente, apontar aquilo que não é igual a ele. Você não tem que ser igual às pessoas, você só tem que respeitar as diferenças. E é isso que é importante. Então, por isso, o motivo da caminhada. Para que as pessoas entendam que a nossa forma de fé não é para destruir, atacar ou maldizer, como a maioria diz. É só entender algumas coisas que acontecem que vão acabar compreendendo. Como cada religião tem seus fundamentos, cada religião tem suas regras, e elas são entendidas por nós e respeitadas, mesmo que eu diga assim, para mim não me serve, mas eu respeito porque ele está certo. Então, dentro da fé de cada um que pratica, para mim está certo, mas para mim não serve. E isso não é problema. E isso só me faz entender que eu tenho que respeitar a diferença do outro. O problema é quando você julga que só a afro-religiosidade é problema. É gente de vícios, é pessoas que não têm comportamento, é pessoas que são agressivas ou fazem mal para alguém. Antes da pessoa julgar ou interpretar por sacerdotes que talvez não saibam explicar a fé do outro, para mim é simples, o sacerdote que ensina, o padre ou o pastor que ensina os seus fiéis a temer, a se afastar do outro pela sua diferença, ele não merece o papel de sacerdote, de padre ou de pastor, porque aí ele está plantando discórdia entre os filhos do Criador. E se ele não é apto a fazer esse meio, ele deveria rever essa construção. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz para pregar contra o seu irmão, não diz isso, faça a leitura direito. Se acaso eu estiver dentro do meu caminho errado, eu é que tenho que acertar essa conta, não preciso de dedo apontando.
Eu é que vou encarar essa situação. Então, a partir do momento que um sacerdote, um padre ou qualquer tipo de religioso se manifesta contra o outro, ele está pregando contra Deus, ele não está pregando a palavra, ele está pregando contra a criação. Então, para mim, isso deve ter ser mudado, deve ser ter respeito, deve ter... já diz, não sei, acho que é no mandamento, é na Bíblia que diz, amai-vos uns aos outros, não é mesmo? Amai-vos uns aos outros, respeitai o teu próximo. E que tipo de respeito tem uma pessoa quando ela aponta as diferenças da outra pessoa? Tá? Então, eu acho que tem detalhes mínimos em todas as construções. Aquele pai que levou a polícia dentro da escola, porque a filha desenhou um orixá, que era o aprendizado do estudo dela, vai criar na criança um trauma que ela não vai entender direito o que estava acontecendo, pode se tornar um adulto confuso e complicado. Aquela pessoa que acusa uma outra pessoa de um outro estado pela cor que ela tem. Então, isso tudo tem que parar. Tem que ser punido e tem que ter punição severa, para que a pessoa entenda que respeito, humanidade e amor são coisas distintas e precisam ser cultivadas, não de forma diferente. Então, para mim, é tudo isso. Maia, o que você achou da caminhada, Maia? Também nessa linha aí, teve os pontos positivos, claro, que né, a gente tem que ressaltar sempre, né, a participação e tal, mas quero ouvir de você também sobre a caminhada. Sim, é tudo isso que a Mainesa falou, a gente sempre está ali, todos estamos ali tentando Construir a religião, construir, né? mostrar, como a Mainesa falou, que não é algo de ruim, a gente também tem nosso espaço, também quer estar ali, também quer mostrar um pouquinho mais para quem quiser aprender, mas o respeito, né? Respeito todas as religiões e também queremos respeito. Isso aí. O meu limite termina quando começa o teu, né? Eu sempre falo isso, né? Então, vamos aproveitar e depois vamos para o intervalo aqui. Vamos dar uma boa noite aqui para o Valdecir, né? Um axé a todos. Boa noite para a Geni. Também está dizendo aqui, bem verdade o que a senhora falou, né? Então, acho que é importante a gente lembrar sempre disso, né? Que a gente precisa ter respeito com a religião do próximo. Que o meu limite termina quando começa o teu. Arthur, vamos colocar um ponto e em seguidinho a gente volta, então. Axé no ar. Continue ligado, já já tem mais conversando sobre religiões afro.
Axé no ar. Continue ligado, já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. 7 vezes cantar, 7 beiras abrir, 7 ponteiras do mar. 7 cores por vir, 7 mares em um, com a força de um. Voltamos então por aqui. Acho que essa avaliação que a gente fez sobre a caminhada é muito importante, né? Para ver os pontos prós e os pontos que temos que melhorar ainda. Acho que temos que melhorar em vários pontos, entre nós, inclusive, né, mãe? Temos que melhorar, né, Maia? Também acho que é importante a gente fazer essa autoavaliação, né? Mas dizer que a nossa caminhada foi um sucesso porque teve a caminhada, né? Então, assim, o Conselho da Religião Afro de Chapecó organizou a caminhada, teve a caminhada, não foi uma caminhada da Tenda com Rompemato, deixando bem claro isso. Nós contribuímos para a caminhada, né? Então, foi uma caminhada das religiões afro de Chapecó e, pela primeira vez, eu vi algumas pessoas novas, né? Então, acho que é importante isso. Mas vamos andar aqui, vamos para um assunto também que não deixa de ser importante, tanto quanto, né? Isso. Neisa, a senhora sempre fala para nós, desde quando começamos há um tempo atrás, né? Um tempinho atrás, sobre o Zélio, né? Zélio Fernandino de Moraes. Quem foi Zélio de Moraes? Então, falar sobre Zélio é falar sobre a Umbanda, é falar sobre esse princípio, né? Tem vários estudos, tem várias pesquisas, tudo, e eu compreendo, aceito também. A questão é que Zélio antes é uma coisa, Zélio depois é outra. Assim como as pessoas. Elas andam um caminho que hoje você pode estar na minha casa, amanhã você pode estar em outra, e é compreendido porque é o caminho que as pessoas tendem a evoluir, e é assim que funciona. Porque eu sempre digo para as pessoas, quando elas querem entrar na casa, primeiro, entre na casa, sinta as energias, participe dela, conheça ela, principalmente para entender se a energia acolhe, se a energia que está com ela acolhe a casa como dela. E talvez foi isso que passou a Fernandinho, né? Porque ele já frequentava outros lugares. Sim, ele era participador de muitos segmentos afro-religiosos, porque a Umbanda não é afro-religiosa, ela é Umbanda brasileira, né? Mas ela está dentro do meio religioso por causa dos preto velhos, da africanidade, da história da africanidade dentro da Umbanda, que ele mesmo trouxe isso tudo. Então, quando o Fernandinho frequentou uma mesa mediúnica kardecista, o espírito que veio nele não foi aceito, né? Não foi aceito. Veio falando como um preto velho, Sunsê, Ucê, essas coisas, e eles trataram como um espírito inferior dentro da mesa kardecista. E logo em seguida veio um espírito culto, falando plenamente, aí eles até acataram, abraçaram um pouco. Então, a partir daquela rejeição da entidade que veio com o Fernandinho, ele decidiu, e dali chegou o seu seta encruzilhada e deixou bem claro, a partir desse momento, eu fundo uma nova forma religiosa, a Umbanda, para ser seguida dentro do sincretismo brasileiro, né? Tem o sincretismo afro-religioso, porque os preto velhos fazem parte da Umbanda, assim como os caboclos. A linha indígena brasileira faz parte dessa construção da Umbanda, dessa religiosidade. Então, a Umbanda é, sim, de caboclos e preto velhos, né? Ela tem esses segmentos. Hoje você vai ouvir de outras formas de Umbanda, né? Tradicional, sagrada, mista, esotérica e de outras linhas e segmentos, e é entendido, né? Mas a Umbanda que a gente pratica na nossa casa é a Umbanda dos índios, dos preto velhos e desses fundamentos que veio a partir de Zélio. Tanto que as casas, as tendas, o centro espírita de Zélio, ele é dado como todos os nomes das tendas de santos católicos, né? Dentro do sincretismo dele, dentro dos santos católicos. Aí, às vezes, as pessoas questionam, talvez da mesma religião, de segmentos diferentes, e eu compreendo isso. Está certo eles dentro do ponto de vista dele, e eu estou certa dentro do meu.
Então, a partir do momento que tu respeita o outro, respeita o seu, você faz seu segmento. Você tem que saber que você pode aprender o tempo todo, mudar o tempo todo e se aperfeiçoar nesse meio, assim como fez Hélio. Um trabalho magnífico e transformador. Foi em 1908 que ele deu partida a essa nova construção religiosa dentro do afro-religioso, que é a Umbanda Sagrada, né? A Umbanda tradicional que veio aí para fazer essa transformação. A nossa Umbanda é a de rezador, é a de preto velho, é a de caboclo, é a de lidar com a natureza, de lidar com as ervas, de lidar com os tratamentos, com os auxílios. Então, quando você fala com um preto velho, hoje você tem auxílios de várias formas, de acalento, de abraçar, de acolher, de proteger, de ensinar e de orientar. Não de tirar a pessoa do caminho, mas de orientar ela para o caminho dela. Porque esse é o papel da espiritualidade em terra, orientar as pessoas que estão perdidas nos seus caminhos, assim como de um sacerdote orientar os seus da melhor forma possível para entender qual é o passo e o caminho dele. Então, a partir dessa construção, iniciou a Umbanda. Em 1908, iniciou a Umbanda, essa caminhada que a gente tem até hoje. E que hoje tem várias linhas e que é compreendida e respeitada. Mas a Umbanda de Zélio, ela não é afro-religiosa, ela é brasileira, a Umbanda é brasileira. Então, é sempre importante, eu sempre falo para estudar, para buscar conhecimento, para fazer reconhecimento de situações, porque você vai ouvir várias conversas sobre e tem que estar entendido sobre isso, para você tentar interpretar um pouco daquilo que cabe. Porque Zélio antes, sim, frequentou lugares onde existiam sacrifícios, e é compreendido isso, mas a partir do momento que ele fundou a religião, ele fundou uma religião diferente. E não que isso diga assim, eu destituo da minha vida, não aceito, não comungo, não quero. Não foi isso que aconteceu, ele só fez uma nova linha de segmento religioso, assim como nós temos várias por aí, né, dentro da formação afro-religiosa, assim como qualquer outro segmento, seja ele na linha católica ou evangélica também, tem várias linhas. Na nossa não deixa de ser diferente. Dentro da nossa casa a gente tem o sincretismo católico, que muitos hoje não concordariam, porque para alguns é aceitar, se submeter, servir e se moldar aquilo que os outros querem, né? Então, o sincretismo católico está dentro da minha casa porque eu gosto de imagens. Não que eu adoro imagens. Eu sei o que eu estou fazendo com o meu altar, o meu segmento de força. Mas o sincretismo também é raiz da história. É onde os negros tiveram que se colocar dentro da imagem católica dos senhores deles para não serem jogados para fora daquele meio. Então, tem sim essa situação de dizer, se moldar sobre a política, sobre a situação que o outro quer, a colocação que o outro quer. Às vezes, para você evitar danos, problemas ou situações, foi o que aconteceu, veio se moldando a esse meio. E para mim, o sincretismo não pode ser dito assim, não, tem que tirar da religião para que ele não exista. Daqui a um tempo, uma década, 2, 3, 4 décadas, isso vai ficar esquecido, assim como a história plena de Fernandinho antes. Então, tem alguns estudos sobre isso, mas fatos de exemplos mesmo são poucos. Então, a gente não pode apagar a história. A história, seja ela caótica, transformadora, dolorosa, ela é uma história. É ali que tu faz a construção do teu futuro, do teu presente, das coisas que cabem. Então, não tem que apagar o sincretismo dentro da afro-religiosidade, ou melhor, dentro da Umbanda. Porque a Umbanda traz isso. Outros segmentos pode ser que não precisem, não queiram, e estão certo. Mas dentro da nossa, eu tenho dentro das regras da casa que não vou apagar o sincretismo, porque ele foi o princípio da história dos negros. E não pode ser esquecido que eles vivenciaram isso. Vamos tratar um momento de sofrimento, de enclausuramento, de negação, de proibição. Não, isso fez com que alguns lutassem da forma que eles tinham, das armas que eles tinham ali naquela época. Assim como nós hoje, e meter a nossa cara na rua, mesmo que desagrade a alguns, mesmo que outros julguem, mesmo que outros apontem, não tem um intuito de aparecer ou querer se destacar ou buscar margem de outra forma. A gente está ali por aquele motivo, de não ser esquecido, de não se deixar apagar, de não se deixar baixar e servir. É um dos pontos para você crescer, para você se estruturar. E para isso você vai apanhar, você vai levar de alguma forma. Então, tu tem que estar
pronto para isso. E eu diria que os anos vão levar a gente a se construir, porque a gente é ser humano. O ser humano ele é falho mesmo. Então, querendo ou não, a gente vai aprendendo com as coisas que vão acontecendo. E assim houve na história dos negros, na escravatura, quando trouxeram o sincretismo, assim houve na história de Zélio, quando ele fez uma nova caminhada, e assim na nossa. Então, daqui para frente também é uma nova jornada, que talvez leve a nossa religião aqui em Chapecó de uma forma mais respeitada. Não que as pessoas façam o sinal da cruz quando passam por nós, ou que as outras pessoas que têm segmento diferente sentam ser invadidos, porque nós somos de energias não muito favoráveis. Somos seres humanos, temos dores, sofrimentos, angústias, problemas como todo ser humano. A questão é que se eu servir ao meu Deus de uma forma diferente que a tua, não me torna diferente. E isso o Zélio deixou claro lá quando ele resolveu fazer mudanças dentro daquilo que ele acreditava que deveria ser. Ele não quis apagar uma história, ele quis trazer uma nova história sobre aquilo que estava sendo espezinhado, nocauteado e fazendo quase uma dizimação da própria fé. Então, a partir dele, começou a haver mudanças. Porque a religião existe desde que o Brasil é Brasil. Sim. Chegaram aqui, tinha índios, tinha caboclos, e assim foi indo. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito cultuado o seu Zé Pilintra. Sim. Os morros, as festas, o samba vem de onde? Vem de toda essa situação. Então, tem que haver um respeito, porque, além de tudo, não é só religião. É religião, é história e é cultura. E as pessoas têm que respeitar a história, a cultura do país. Não, vamos apagar a história do país porque ela é tenebrosa. Os índios são apagados, os negros foram apagados. A história ficou só num país onde outros chegaram e tomaram conta e pronto, não existiu mais aquela outra. Então, quando a gente desiste daquilo que acredita, a gente não pode reclamar. Tá? Então, a gente tem que entender. Se eu tiver que caminhar e mesmo assim eu apanhar, eu vou continuar, eu só vou aprender a não deixar mais com que aquele que não gosta da minha luta me interferir. É só esse o caminho, mas nós vamos continuar. Eu vou continuar, eu vou plantar isso para vocês e aquele que cada um dentro da casa quiser acreditar vai ser assim. Porque a gente não pode desistir, a gente não pode invadir o caminho do outro, não pode bater no outro, não pode perseguir o outro. A nossa fé não é para dizer eu vou te atacar, eu vou te fazer mal. Não, porque isso existe no nosso caminho. Se você fizer errado, você vai pagar. Então, isso é natural, na minha ou em qualquer outra forma de fé. Não são as entidades que vêm em terra para servir aos devaneios do ser humano. Elas vêm para nos orientar. A partir do momento que aquela pessoa acha que a entidade é dela, que ao meu Exu, ao meu orixá, a pretensão do ser humano já é grande demais. E isso não nos mostra capacidade, mostra que a pessoa ainda tem muita coisa para aprender. Assim como eu tenho para aprender muita coisa, eu não sei de nada. E hoje, participando com as diversidades dentro da religião, é magnífico, é perfeito. Cada casa que eu visito, cada pai que eu conheço me ensina muito. E isso é importante a gente entender que as casas não estão ali para serem atacadas, espezinhadas ou inferiorizadas, elas estão para nos agregar. E cada pessoa, cada filho de santo de cada família nos ensina. E é isso que Zélio plantou. Aprendizado. Eu aprendi, eu vou mudar, é assim que vai ser. Ele não quis dizer que a história dele era plena, a Umbanda é a única coisa correta. Não. Ele só fez um segmento dele, seguiu ele quem queria. E é assim que funciona. As pessoas têm direito de acreditar no que elas quiserem. Mas quando você interfere nesse meio, você tem que saber e ter a consequência disso tudo. E para mim isso é importante. A história de Zélio é importante para dentro da Umbanda. E acredito que dentro da afro-religiosidade com outros segmentos também. Então, quando você acredita nas diferenças e respeita elas, vai dar certo. Isso é o que importa. Eu acredito. E se mais um acreditar, melhor. Se mais outro acreditar, pronto. Sozinho eu dou um passo, com outras pessoas eu dou muito mais. E é assim que tem que ser. Isso. Na verdade, eu acho que esse passo que a gente deu, que a gente está dando há 12 anos já, 12 anos que a gente faz a caminhada, acho que é um passo importante que a gente está dando, né? Mas uma pergunta que eu tenho, né? Uma pergunta que eu sempre me faço, né? Qual que é a diferença de tenda e de centro? Tenda e centro. Por que tenda e por que centro? Na verdade, centro espírita sempre teve desde os princípios, né? Se você observar de Zélio ali, era centro espírita, né? Não é tenda.
tenda é uma forma que a gente tem de explicar, um terreiro. É um terreiro, um centro espírita, uma tenda, né? Uma tenda é aquele lugar que acolhe as pessoas que precisam. Assim como um centro espírita, assim como qualquer outra forma que as pessoas... Um ilê, né? Então, querendo ou não, isso é acolher. É acolher as pessoas, é se movimentar nesse meio. Maia, nessa linha dos pretos velhos, né? Qual seria como identifica, como você se identifica com essa energia dos pretos velhos? Acho que é muito importante isso, né? Porque eu, por exemplo, trabalho há uns 10 anos, mais ou menos, com o Jeremias e me ensina muito. Você trabalha com o caboclo, né? Então, e tem a preta também, né? Sim. Isso. Então, como que você identifica? Qual que é essa energia forte que vem para você? Para mim, os pretos são um acolhedor. Eles cuidam muito, tanto de mim quanto dos outros, né? Para eles não tem tempo ruim, vamos se dizer assim. Eles sempre têm uma palavra amiga, uma palavra que conforta, uma palavra que te acalma. E, às vezes, com um simples gesto deles, tu já fica bem, né? Já se sente melhor. E às vezes só um banho, né? Às vezes só um banho com um preto, só né? Só com um galinho lá, eles... Isso, né? Então fazem. É importante. Eu acho que essa energia dos pretos velhos é muito magnífica. Eu aprendo todos os dias com o Jeremias, né? Eu agradeço a mãe Neisa aqui, né? Agradeço a mãe Neisa por ter me auxiliado nessa caminhada, né? E hoje digo assim que aprendi muito e tenho muito que aprender. Sim. Como a senhora falou, né, mãe? A gente está aprendendo todos os dias, né? Então isso que é importante. A gente aprende todos os dias com a religião, né? Então hoje é de um jeito, amanhã é de outro, né? Então acho que é importante a gente trazer muito essa presença dos pretos velhos. Vamos tocar mais um ponto e em seguida a gente volta. Axé no ar. Continue ligado, já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. Salve Oxalá, salve o grande Criador, Tchauê, babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro, marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá, os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá, grandes campos de batalha deu para algum guerreiro, Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro, jardim com lindos gramados deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e lua, Parexu e Pombogira, nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro, marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá, os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá, grandes campos de batalha deu para algum guerreiro, Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro, jardim com lindo gramado deu para as crianças
mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e lua, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás. Tchauê, babá! Salve, Oxalá! Você está ouvindo Conversando sobre Religiões Afro. Voltamos por aqui, então. Vamos dar aquele abraço para os nossos irmãos aqui. A Clédia, acho que ela está falando ainda sobre a questão de antes, né? Que nós estávamos falando que Deus é um só, né? Ela colocou aqui lindas palavras, né? A Ironilda agradece a mãe Neisa, um axé ao nosso irmão Carlos e a todos, para a Maia, para o Arthur, né? Então, acho que é importante a gente ter isso. Neisa, você falava da história aqui agora, que eu acho que é muito bonita a história, né? Tipo, é bonita olhando hoje, né? Porque é o aprendizado, né? É um aprendizado. Então, conta para nós a história, você estava contando no intervalo aqui. Eu sabia que o Carlos ia puxar a história. Na verdade, assim, a história de cada preto ela é muito bonita, porque são nas histórias deles que a gente aprende quem eles são, qual que é a energia deles, de que forma que eles vão atuar, de que forma que eles vão estar movimentando essa cura, seja na baforada do cachimbo, do cigarro, de uma reza com uma erva, de um abraço, de um cuidado, de um banho indicado, de um chá indicado. Eles nos curam, eles nos abraçam, eles nos orientam, eles fazem todo esse segmento. E eu estava falando da história porque cada um tem sua história, né? A história é do pai, o pai Benedito, no caso. O pai Benedito, ele apanhava seguidamente no tronco do senhor dele. Então, o que acontece? Daí, para ele querer ser vingado do senhor, ele lidava muito bem com cobras, com serpentes. Ele tirava veneno, ele conhecia as cobras de todas as formas. Aí ele soltou uma cobra no caminho que ele sabia que ia picar a criança, né? Mas antes disso, a criança trouxe para ele uma flor, para você ver o ensinamento que Deus faz com as coisas. Quer dizer, e ali eu acho que comoveu, não tenho certeza que pesou a consciência dele, e ele acabou deixando que a serpente picasse ele, mas ele tinha conhecimento de como lidar com o veneno da cobra, né? Então, ele quis se vingar de uma pessoa através de outra. E que hoje, se você observar, acontece muito essas colocações, essas situações. Então, acho que as pessoas têm que ter consciência, né, disso tudo. E esse ensinamento é importante. Quando a tua raiva for maior do que a tua certeza, tem que tomar cuidado da tua ação, porque a tua ação pode ferir pessoas que não vai te dar o acalento nem a calma daquilo que você estava sentindo. Ela vai te trazer um outro problema ainda, dor, ressentimento, ela vai te trazer peso na consciência, ela vai te trazer problemas muito mais sérios. Então, isso é importante de você avaliar. E quando eles nos contam as histórias, que é importante a gente aprender com esse contexto todo, porque numa história contada sobre ele ter passado, sofrido, ou qualquer situação que ele vivenciou, ele nos ensina. Ele nos ensina como aceitar a vida, como entender os percalços, os degraus da vida, as pedras, os espinhos da vida, porque é ali que você aprende com as entidades. A entender que nós não estamos ali para aprender magia, para fazer contra outras pessoas. Não é assim que funciona. Nós estamos ali para aprender a viver, aprender a caminhar, aprender a aceitar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa espiritualidade. A partir do momento que você pega aquilo que você aprendeu para usar contra alguém, pode ter certeza que a mesma mão que te estende é a mesma mão que te bate. Então, é uma questão muito prática de aprender com preto velhos. Os preto velhos são para dentro da Umbanda, por exemplo, são os que nos moldam, são os que nos trazem essa estrutura. E isso é importante de fazer essa construção. Então, você vai ver aqueles negros contarem a história que eles faziam
as farofas para colocar nas encruzas, para quê? Para fazer alimentar os negros que fugiam, a pinga lá à volta, para deixar um golinho, para não deixar, para eles esquentar, porque estava frio, e para os animais não chegar, as velas, para guiar onde é que estava a comida, e também para impedir que os animais fossem comer a farofa que estava oferecida ali para os negros que tinham fugido. E hoje nós temos as nossas farofas largadas na encruza, por exemplo, o padê do Exu, o padê de abrir caminho, de fazer essa construção, que hoje, por muitos, é visto, nossa, está fazendo macumba para mim. Ninguém faz macumba para ninguém, não. O que faz macumba é a mente do ser humano, porque os bichos, vamos assim dizer, a maldade está na mente do ser humano, não está naquilo que a pessoa acha que deve acreditar. Então, esse é o ponto que a gente tem que aprender antes da gente apontar. Entendeu por que é da macumba? Macumba é o instrumento que a gente toca, é a madeira do instrumento que toca. Feitiço. O que é feitiço? É manipular uma erva, é manipular um elemento que está ali na tua mão, que pode te fazer uma cura de dor de cabeça, de uma enfermidade, de acalmar o pensamento da pessoa. Então, vai procurar saber das coisas. O sacrifício é feito, nossa, mata os animais, joga nas estradas. Não é assim que é feito, gente. Primeiro, antes de falar, tem que entender uma coisa. Tem muitos animais que são mortos, largados, jogados, judiados aí. Ninguém dá muita bola. Agora, quando é a religião que vai lá e pratica isso, nossa, estão fazendo isso. Eu não sei falar muito sobre isso, mas futuramente eu acho que você vai trazer pessoas aí que saibam falar sobre isso. Mas eu acho que tem muitos pontos que precisam ser estudados, aprendidos, reconhecidos, para que ignorantes não falem. Para que pessoas que não tenham conhecimento não falem de coisas que não acontecem, né? Então, dentro da nossa religião, nós temos o nosso culto, muitas pessoas, amigas, simpatizantes, frequentam nossa casa, pessoas que dizem que não frequentam, mas frequentam, e muitas pessoas que têm a cara aberta para dizer que está junto com a gente e pronto. Então, as histórias que vêm dentro da construção da religiosidade falam de vivências. Das vivências dos preto velho, da vivência dos caboclos, das suas dores, dos seus traumas, da sua vida. E hoje eles vêm para nos orientar, não fazer tanta besteira, para não apontar. Então, dentro das nossas casas, de todos os templos, é orientar nossos filhos não agir contra ninguém, nem contra a natureza, nem contra as pessoas. Então, esse é o nosso aprendizado, porque quando você bate em alguém, é certo que a vida vai te bater lá na frente. Então, são aprendizados que a religião nos mostra e nos molda. Hoje a vida está difícil. Vai ali para dentro, olha para dentro de você, foca direitinho, porque você vai abrir. Toda dificuldade é só um percalço do caminho nos orientando para melhor ou para fazer mudanças que são necessárias ser feitas. Então, eu diria que as histórias, seja dos preto velhos, seja dos caboclos ou nossas, têm um fundamento de aprendizado para caminhar. Bom, como diziam, né, há um tempo atrás, se você der um Google aí, está lá. Em alguns contextos específicos, no Rio de Janeiro, no início do século XX, macumba também se referia a um culto específico de matriz africana. Né? Então, só para a gente ter uma noção, né? Então, tem um instrumento musical, né, utilizado nas religiões de matriz africana no Brasil. Então, é cultura, né? Isso. Falando em cultura, mãe, aproveitando aqui que a senhora tocou nesse assunto, ontem em Brasília foi lançado o Plano Nacional da Cultura Afro, acho que né? A gente tem o pai Jonathan, que ele é agente cultural, né? Então, ele estava presente. Ele não estava na caminhada, mas os filhos dele todos estavam representando ele dele. Mas ele estava em Brasília e ele foi, eu diria que presenteado com essa novo projeto para a cultura brasileira, afro-religiosa, vamos assim dizer. Para nós é importante. E o Jonathan fazendo esse papel aí, ele só mostra que ele também é um braço que está fazendo a religião ser entendida de uma outra forma. Então, nós temos muitas coisas para ainda lutar, e lutar, eu digo assim, persistir, teimar, passo a passo, pequenininho, mas passo a passo. E agradecer muitas mudanças que vêm vindo, as pessoas que se agregam, as pessoas que, por curiosidade, por criticar ou por amar a religião, estão sempre ali junto, porque a gente aprende com as críticas, a gente aprende com as boas críticas e a gente aprende com as pessoas que estão chegando junto, e essa é a construção de um todo. Ninguém faz nada sozinho.
Maia, ainda falando sobre Preto Velho, Maia, o que mais você nos orientaria sobre os pretos velhos, né? O que é importante nós termos sobre os pretos velhos, né? Eu sei que tem lá o café, por exemplo, né? Que os pretos velhos gostam, uma velhinha branca, né? O que a gente pode falar mais sobre os pretos velhos que você poderia nos ensinar aqui hoje? Além da arruda, que eles gostam muito, do ovo cozido, do Virado de feijão. viradinho de feijão. Mas se quer conhecer um preto mesmo, vai num dia de passe Isso. para conversar com um preto, vai entender a fumaça que eles fazem com o cachimbo, tudo. Aproveitando, amanhã tem passe na tua casa também, né? Sim, Isso. sim. Então pode fazer o convite aí. Novamente reforçar o convite. Nós já estamos aqui quase no horário, né? Já são 7:45. Então, se tu quiser reforçar o convite para amanhã. E essa ação que você está fazendo também de estar arrecadando doces e brinquedos para estar... pode falar sobre esse assunto também. Sim, então, reforçando, amanhã tem o passe a partir das 19h30, por ordem de chegada. A gente pede uma colaboração de doce ou brinquedo, ou 1 quilo de alimento também. E esse doce, esse quilo de alimento, enfim, né, esse brinquedo, né? Aonde que vai ser entregue, Maia? Sim, a gente entrega no bairro mesmo, ali no Esplanada, fazendo cestas de Natal, vamos montar o que a gente arrecadar, e os alimentos também. A gente entrega ali para as famílias ali mais carentes. Importante, né? Então, a religião não é só... A gente também tem o lado social que a gente também preza para a religião. Vamos tocar mais um ponto e aí a gente volta em seguida. Você está ouvindo Conversando sobre Religiões Afro. Um dia ouviu-se um bradar dos campos de batalha, era seu Acutã, com beira-rio, beira-mar, lutando pela causa de Caboclo Acuã. Um dia ouviu-se um bradar dos campos de batalha, era seu Acutã, com beira-rio e beira-mar, lutando pela causa de Caboclo Acuã. Auê, Acutã, auê, Acutã, os seus filhos vêm abençoar. Auê, Acutã, auê, Acutã, sua espada no terreiro vem brilhar. Auê, Acutã, os seus filhos vêm abençoar. Auê, Acutã, sua espada no terreiro vem brilhar. Um dia ouviu-se um bradar dos campos de batalha, era seu Acutã, com beira-rio e beira-mar, lutando pela causa de Caboclo Acuã. Um dia ouviu-se um bradar dos campos de batalha, era seu Acutã, com beira-rio e beira-mar, lutando pela causa de Caboclo Acuã. Auê, Acutã, os seus filhos vêm abençoar. Auê, Acutã, sua espada no terreiro vem brilhar. Auê, Acutã, os seus filhos vêm abençoar. Auê, Acutã, sua espada no terreiro vem brilhar. Axé no ar. Continue ligado. Já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. Axé no ar. Continue ligado. Já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. Você está ouvindo Conversando sobre Religiões Afro. 7 vezes cantar
ponteiras abrir, 7 ponteiras do mar. 7 cores por vir, 7 mares em um, com a força de Ogum. O amor de Iemanjá, o mistério da sereia e a lua que mareia. 7 ponteiras do mar, 7 ponteiras do mar. Voltamos então, aproveitar aqui e mandar um abraço para Tere Dutra também, que entrou aqui na live, também está nos assistindo. Um abraço, também para você, Tere. Eu acho que é importante, Inês, aí, vamos tentar fazer essa ponte, e você me ajuda nessa ponte aí, de repente, para nós, no próximo programa, conversar com o Jonathan, para ele vir passar essa experiência que ele teve lá. Eu acho que é muito importante isso, né? Daqui um pouco, se ele conseguir no próximo ou no outro, ele vir falar sobre essa experiência que ele teve lá em Brasília. Sim, eu acho que é interessante, eu acho que é um momento que ele deve... o Jonathan ele tem muita clareza de estar, né, nesse lugar que ele está, nesse momento que ele está, porque ele sabe do que ele está praticando e o que ele está buscando. Então, esse ponto é muito importante. E dá para nós falar com ele, sim, para ver se ele faria esse momento com você aqui, ou junto com a gente, tanto faz, para fazer essa explanação melhor, né? Que ele tenha um entendimento melhor sobre tudo que foi colocado lá. Nós temos algumas situações aí que a gente vai, com o decorrer do tempo, a gente vai estar trazendo para cá, né? Até nós vamos fazer agora, no mês de dezembro, a gente vai fazer um planejamento já para 2026, né? Então, nós estamos, como a gente falou desde o começo, né? Nós fizemos um programa piloto, foi muito bom, tivemos muitas, diz o João que foi assim, muito boas visualizações no Facebook, YouTube, enfim, né, todas as redes sociais, né, e a gente vai também estar fazendo isso para 2026, a gente vir mais estruturado, né, organizado, com os temas que nós vamos discutir, pronto já, né. Então, claro, algumas coisas a gente vai ajustando também para as outras casas também poder participar, as outras linhas da religião afro também poder participar. Então, isso é importante que a gente vai estar, em 2026, isso vai tudo começar a ser colocado em prática, né? Então, nós não vamos parar aqui, nós vamos, na última semana aí de dezembro, a gente vai estar por aqui também, né? E aí, já em janeiro, a gente volta com esse projeto já pronto, com a programação para o ano todo, né? E também nós tínhamos conversado que hoje nós iríamos fazer uma conversa sobre banhos para a virada de ano. Então, a gente vai fazer mais lá no início do mês de dezembro, né? Que aí o pessoal já pode estar se preparando. Claro, na nossa religião já virou o ano, né, Aneisa? Já está virando o ano. Então, para as pessoas que não são da nossa religião, né, mas que são simpatizantes, amigos, a gente também vai estar fazendo essa orientação, né? Maia, fala um pouquinho mais sobre essa vivência que você tem com a religião. Porque nós sabemos que você, né, frequentou nossa casa tendo algum rompemato por um tempo, né, e hoje você tem a tua casa própria. Como é isso, Maia? Como é ter o teu espaço, né? Eu sei que é desafiador, né? Com certeza. Todos os dias. Mas todos os dias aí aprendendo com eles, né? E todos os dias também tentando melhorar. Mas é difícil, mas a gente dá um jeito, a gente vai atrás, a gente tenta, sempre tenta. Sempre tentando, não né? podemos parar. E aprendendo, né? E aprendendo. O teu espaço, eu tive lá esses dias, está muito bonito. Até quero, assim, teve uma mudança, né? E eu quero fazer um comentário aqui que eu fiz por seu pai já, conheço ele há um tempo já também, o Maninho, né? A gente conhece ele. Ele se posicionou numa situação que nós tivemos lá na praça no sábado, que, assim, vou ser bem sincero, assim, em falar. Eu não achei que ele ia fazer um posicionamento como aquele. Ele bateu no peito e disse, eu sim sou da Umbanda. Ele falou, eu sou da Umbanda e nós somos umbandistas, estamos aqui para defender a nossa religião.
né? Então foi muito, para mim foi muito bonito, né? Foi muito bonito o que ele fez, porque ele veio construindo junto contigo também, né, Maia? Sim, Então acho que como a Neisa falou, tu construiu a tua família é tua base, e hoje as entidades que você trabalha também estão te fortalecendo. Como é isso aí? Como que se fortalece todos os dias? Além da família, né, que ajuda todo dia, tem os filhos também, que eles também quiseram essa mudança dentro da casa, se aumentar um pouco. Então, eles que fizeram, eles que planejaram lá com o pai, lá, eles que correram atrás e o pai construiu lá, eles que deram a ideia. Vamos fazer Certo. assim, vai ser melhor e tal. E eu achei melhor também que quando é frio, né, para acolher as pessoas, para não ficar muito no frio. Mas cresceu, sim. Cresceu em tamanho, cresceu em energia, né? Sim, então, assim, energia. é igual a Cresceu. nossa casa, né, mãe Inês? Eu vi, essa semana até mandei uma foto no grupo, de quando a gente aumentou lá também, né? Que é sempre assim, então uma construção em conjunto. Construção sempre é em conjunto. Quando você acredita, você vai colocando sua ideia e os outros vão trazendo as ideias juntas. Então, é que nem eu disse antes, você dá um passo sozinho, com outra pessoa você dá 2 passos, mas com mais pessoas você dá muitos passos. E é ali que você fortalece as coisas. Cada tijolinho da nossa casa tem de muitas mãos, tem dos filhos da casa, tem da família carnal da gente, e tem de pessoas, amigos que acreditam, que participam. Então, as nossas casas são construídas com tijolinhos de pessoas, com a mão de muitas pessoas. Nunca a gente faz nada sozinho. A religião, ela traz esse abraço sozinho? Não. Ela constrói-se com outras pessoas juntas. Seja o nosso espaço, seja as nossas famílias, seja estar cuidando um do outro, seja estar aprendendo um com o outro. Então, tudo é junto um com o outro. Isso é família. Sim, família. E isso, acho que a senhora trouxe muito, né? A gente e sempre puxa muito sobre isso, né? Um cuidar do outro, né? Então, isso é importante. Vamos ter passe sábado lá na tenda com Rompemato? Sexta-feira tem passe, então, a partir das 19 horas. Também 1 quilo de alimento não perecível, né? Quem quiser estar contribuindo, a partir então das 19 horas, a gente vai ter o passe na casa da tenda com Rompemato. Vamos tocar mais um ponto e a gente volta em seguida. Axé no ar. Continue ligado. Já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. Rio, montes e cascatas, vejo a beleza do mar e olho pro céu e as estrelas sempre a me iluminar, pois cada passo que dou é uma vitória a galgar. E de joelhos em terra sempre louvarei a meu Pai Oxalá. Meu Pai Supremo, és Criador, és a mais pura bondade, é a paz e o amor. Me cubra com sua glória, me prometa nunca faltar. E de joelhos em terra sempre louvarei a meu Pai Oxalá. Rio, montes e cascatas, vejo a beleza do mar e olho pro céu e as estrelas sempre a me iluminar, pois cada passo que dou é uma vitória a galgar. E de joelhos em terra sempre louvarei a meu Pai Oxalá. Meu Pai Supremo, és Criador, és a mais pura bondade, é a paz e o amor. Me cubra com sua glória, me prometa nunca faltar. E de joelhos em terra sempre louvarei a meu Pai Oxalá. Meu Pai Supremo, és Criador, és a mais pura bondade, é a paz e o amor. Me cubra com sua glória, me prometa nunca faltar. E de joelhos em terra sempre louvarei a meu Pai Oxalá. E de joelhos em terra sempre louvarei a meu Pai Oxalá. E de joelhos em terra sempre louvarei a meu Pai Oxalá. Axé no ar. Continue ligado. Já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro.
Voltamos então. Hoje, como o tempo passa, né? Anda rápido, o tempo voa aqui, né? Né, Maia? Sim. A outra vez, quando fomos pensar já, né? O assunto é muito rápido. Então eu quero mais uma vez agradecer pelo espaço, João, né? Em nome do João, o Dinei, Fábio, né? A direção do sindicato que tem esse espaço, né? Agradecer o Arthur também que hoje esteve com nós aí, né? Contribuindo, não tem aula, né? Então aproveitou para veio para cá para ajudar, né? Agradecer a Maia também, né? Deixei o microfone aberto aí, Maia, para você fazer as suas considerações finais. Então, agradeço o Carlos, a mãe Neisa, o João e o Arthur. Agradeço aí o espaço. Como eu te falei, Maia, esse espaço é nosso, você está sempre convidado, não precisa nem pedir. Toda terça-feira estamos aqui, né? E para nós encerrar, como já estamos de costume, né? A mãe Neisa vai fazer as suas considerações finais e aí também fazer uma oração, né? Enfim, uma mensagem para encerrar o nosso programa de hoje. Então, boa noite, Maia. Obrigado pela companhia, o Carlos, o João e o Arthur. O Arthur junto também está aprendendo, né, Arthur? Aprendendo um pouquinho. Eu queria agradecer as pessoas que fazem parte desse dia com a gente. Tem a Gini, a Thaís, a Clédia, a Ironilde, o Valde, que estão sempre ali, né? Junto com a gente, a Tere também. A gente tem que agradecer. E a Gini, eu quero mandar um abraço especial para ela, porque ela está sempre com a gente e ela é uma pessoa que me ajuda em tudo que a gente precisar na casa, em nossos movimentos. Ela está sempre doando, ajudando, cuidando das pessoas junto com a gente. Então, já pegando essa fala, eu acho que uma mensagem pelo que a gente já conversou hoje é sobre respeito, é sobre amor, porque ainda que a gente tenha vida difícil, a gente tem que entender que tudo pode melhorar. Assim como a noite chega, ela abraça, ela acalenta, seja nossas dores ou seja nossas construções. Mas o sol vai voltar a brilhar. Então, o que eu queria dizer é, não deixa o coração pesar, não deixa a mente confundir você, não deixa a raiva, a mágoa, os ressentimentos, as dores ser maior do que o seu amor por tudo que exista, por você acordar mais um dia, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que existe na tua vida. Então, ser grato, respeite a sua vida, respeite a sua caminhada, respeite a sua pessoa. Olhe para você, se agradeça, dê um abraço bem forte em você mesmo e diga que tu pode, é mais um dia que tu vai lutar. Isso significa respeito, significa amor, significa construção. Então, a gente poderia falar uma oração de um orixá, mas eu acho que essa é uma oração também, essa é uma fala que pode chegar a você e dizer assim, ó, faça as escolhas que o teu coração pedir, confie nele, só tome cuidado, né, para não confundir o coração com a mente. Então, respeito acima de tudo com você primeiro, para depois com tudo que existe na tua vida. Uma boa noite, axé para todos e obrigado pela participação de vocês. Pai nosso umbandista, Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares, em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e as águas das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, desabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam.
pelo bem da humanidade, assim seja.